Estamos em Aveiro. A beata dominicana conhecida como Santa Joana Princesa viveu e morreu neste edifício. À época, na segunda metade do século XV, era o Mosteiro de Jesus. Hoje é um maravilhoso museu, o Museu de Aveiro. Filha única de Dom Afonso V, irmã única de Dom João II, por muitos considerado o melhor rei de Portugal, a infanta Dona Joana é da melhor genealogia. Para lá da alegada santidade e da perfeita progenitura da infanta Dona Joana, algumas das peças que lhe são dedicadas constituem tesouros da história da arte europeia. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José António Cristo, será que podemos acreditar neste retrato? Ou seja, acha que é fidedigno que a infanta Santa Joana era mesmo assim? Tudo leva a crer que sim. Pelo menos da investigação que eu tenho feito, tudo me leva a acreditar que, de facto, isto é um retrato que deve ter sido tirado pelo natural, como alguns documentos o referem, e que nos dá a fisionomia verdadeira da Princesa Santa Joana. De resto, há descrições em texto, algumas, obviamente, em português da época, segunda metade do século XV, olhos verdes, aqui não está. Por acaso não aparecem aqui no retrato. Pele branca, boca carnuda, alta e direita. Alta e direita. É evidente que todas estas descrições eram sempre elogiosas, forçosamente, de uma princesa, não é? Mas nós temos essa ideia da princesa sempre bonita. Talvez não fosse exatamente assim. Se nos escudarmos na documentação e em referências da época, há um episódio que é interessante, porque terá sido mostrado um retrato da Princesa Santa Joana ao Luís XI de França, e ele ajoelha perante o retrato, porque fica completamente desvairado com a beleza que é apresentada. Portanto, se calhar... O que significa que ele, estando habituado a ver outros retratos, esta era excepcionalmente... E mulheres com certeza muito bonitas da sua corte. Exatamente, esta era excepcionalmente bonita. A infanta Dona Joana teria cerca de 20 anos quando se deixou retratar, pintar aqui. Sim, teria à volta dessa idade. O ter-se deixado pintar, se calhar não é exatamente assim, porque há várias leituras em relação à fisionomia que ela apresenta, o ar. Um bocadinho contrariada, não é? Um bocadinho contrariada, porque ela... Se calhar era horrível, quer dizer, nesta altura as pessoas não sorriam para os retratos. Não, isso é uma moda recente, digamos assim, não é? Exatamente. Mas ainda assim, esta contração um bocadinho artificial que ela tem ao nível da boca, com os cantos da boca um bocadinho descaídos, leva-nos a outras interpretações. Seguramente que era à vontade do pai e posteriormente a vontade do irmão que ela casasse. E estes retratos normalmente serviam exatamente para isso. Para correrem a Europa, nas cortes mais importantes e com quem Portugal teria relações diplomáticas e teria interesses,
e promover o casamento. Em 1472 é a entrada dela aqui no convento. E nós sabemos que grande parte dos forcings que houve para promover o casamento foram anteriores à entrada dela em religião. Claro que quer o pai, quer o irmão, depois ela entrar aqui no convento de Jesus, não desistiram da ideia de a tentar casar. Mas a princesa vem para aqui e daí para a frente dificilmente um pintor a tiraria pelo natural, porque ela estava dentro da clausura do convento. Portanto, saiu... deve ter sido feita ainda em Lisboa, na corte. Provavelmente. Não se conhece o pintor deste retrato? Não se sabe quem foi? Não se sabe quem foi. Ou foi a solução de o atribuir à oficina do pintor Régio Nuno Gonçalves. No entanto, contemporâneo? Contemporâneo. E o autor, enfim, dos célebres painéis de São Vicente, não é? Ele já esteve ao lado dos painéis e isso permitiu-nos uma coisa fabulosa, que foi chegar à conclusão de que realmente esta pintura e os painéis saíram de mãos diferentes. Portanto, neste momento, aquilo que nós temos é uma ausência de atribuição em relação à produção deste retrato. José António Cristo, ainda há uma outra tese. Há a tese de que este retrato não foi produzido com a presença da princesa, ou na presença da princesa, simplesmente porque é muito posterior. Seria do século XVII. Há essa tese. Existe essa tese, mas eu não acredito muito. Eu ainda estou esperançado que realmente vamos conseguir o elemento de ligação e que se vai conseguir descobrir como é que esta imagem chega ao norte da Europa. O facto é que esta imagem é depois reproduzida nos séculos... À exaustão. Há aqui dois exemplos muito interessantes, aliás, com um aspecto muito curioso, não é? Porque a primeira versão que foi considerada indecorosa, não é? Porque a princesa corresponde exatamente ao retrato, com o colo descoberto, e depois na reedição, portanto, na chapa, é acrescentada uma blusa que tapa o colo da princesa. Este edifício onde nós estamos, que é maravilhoso, o Mosteiro de Jesus, para onde a infanta Dona Joana decidiu vir, uma ordem de clausura muito rigorosa, não é? À época. Uma disciplina muito violenta. E ela escolheu absolutamente vir para aqui. A estrutura do edifício é original, embora depois tenha sido ao longo dos séculos muito intervencionado, desde logo a fachada. Exatamente, que é uma fachada de aparato, não é? Não corresponde exatamente ao edifício. Do século XVIII. Do século XVIII, já de 1751, e que foi construída para dar unidade a um conjunto de casas que não teriam uma leitura muito simpática do exterior. Portanto, havia muita celebração à volta da beatificação da princesa, que tinha acontecido há pouco tempo, e a fachada era incontornável, quer dizer, era preciso engalanar a casa. Exatamente, portanto, a grande intervenção que este edifício sofreu, o Mosteiro de Jesus, foi precisamente no século XVIII, pós-beatificação da infanta Dona Joana. O que é que está visível ainda, se é que há alguma coisa visível, do tempo da infanta Dona Joana? Não passaram por muitas coisas que tenhamos hoje, infelizmente. Exatamente. Há a possibilidade de um portal, que é o que dá para a Capela de Santo Agostinho. Há a segurança de uma sineta, a sineta que chamava as religiosas para irem para as refeições no refeitório, e dois crucifixos. Um pequenino, que está na sala de lavor onde ela morreu, e que seria o crucifixo que ela tinha na mão à hora da morte, e um outro, já de tamanho natural, que está no coro alto e que, segundo a tradição, terá sido perante essa imagem que ela fez votos religiosos. Alta e direita, segundo rezam as crónicas, infanta Dona Joana teve alguma valentia nessa opção, porque de facto enfrentou ou confrontou a vontade de seu pai, Dom Afonso V, e do seu poderoso irmão, Dom João II. Exatamente. À altura da morte, ela tem fama de santidade. E é esse o grande argumento que vai servir para a própria beatificação.
o culto imemorial. Até porque ela tinha uma prática, nomeadamente aqui na Vila de Aveiro, Aveiro então era vila, de sustentar grande parte das pessoas que viviam aqui. Costuma-se falar muito à sombra dos conventos. E de facto toda esta gente trabalhava, era sustentada pelos conventos e quando passavam fome ou dificuldades, normalmente as religiosas acudiam. Portanto, a ideia que havia no povo de Aveiro acerca da sua princesa, que chamava Aveiro de minha Lisboa pequena, era muito positiva. E, de facto, os documentos, mais uma vez, dizem-nos que a vila veste de luto quando a princesa morre. Porque todos tinham sentido que tinham perdido a mãe. É uma devoção muito precoce e muito intensa. Muito intensa. Do povo desta região. E que se perpetua até hoje, não é? Exatamente, nos dias 12 de maio, que é o dia da em que ela morte. morre. Exatamente. Continuam. Todos os anos se faz a missa solene, a procissão solene, as peças do... Aqui, no antigo mosteiro de Jesus, Exatamente. hoje o Museu de Aveiro. As peças que eram utilizadas no final do século XVIII e no século XIX para fazer essas procissões continuam ainda hoje a sair. E saem à rua as peças. Saem à rua. Voltam à sua função original. É bom quando sabemos que as peças do museu são usadas. Têm vida. Este retrato, o retrato original, é levado pelo Bispo de Coimbra para Coimbra porque as religiosas lhe tinham muita devoção. O quadro vai passar quase 80 anos em Coimbra, exatamente para elas não poderem ter aquela imagem como uma imagem devota. No entanto, em 1618, há uma encomenda de uma capela dedicada a São Domingos, não é? Que é o fundador da Ordem, em que nos aparece um céu, estamos a falar de um teto, povoado de santos, que estão sentados sobre nuvens, sobre o altar principal. Quem é que aparece? A Princesa Santa Joana. Portanto, na intimidade do convento, continuava-se a prática do culto e da reverência que havia àquela figura, que para elas já era a Biana Rose, Joana de Portugal. Visivelmente, os seus pares. As religiosas deste convento foram as primeiras promotoras da imagem ou do conhecimento que nós temos hoje. A vida da princesa é relatada, na sua maioria, pelas freiras daqui do convento, que reúnem uma série de testemunhos num códice precioso, que ainda hoje existe, felizmente temos-lo na coleção do museu, onde narram toda a vida da princesa. E essa é a grande fonte que nós temos sobre ela, uma vez que os cronistas nem sempre lhe deram grande atenção, aliás, como era costume, aos personagens femininos. Claro. Passa um bocadinho à margem da história. E sendo irmã de Dom João II, ele tomava o palco absorvia-o. Tomava toda a atenção. José António, isto é delirante. É uma caixinha extraordinária. É a Gruta do Alibaba. Aqui era a sala de lavor. A sala de lavor servia para que as religiosas fizessem os seus bordados. Quando a princesa ficou doente, era complicado estar a acreditar pessoas para estarem permanentemente a assistirem, caso ela necessitasse de alguma coisa. Como este era um espaço onde normalmente estava gente durante o dia, optaram por a trazer para aqui. Precisava de um copo de água, o que quer que seja, havia sempre alguém que podia acudir. Então colocaram aqui a cama dela. E veio para aqui um catre, onde ela terá morrido. Aos 38 anos. Aos 38 anos. Cedo, mesmo para a época. Mesmo para a época é cedo. Toda esta decoração já é do século XVIII, não é? E pretende celebrar a própria princesa. O que é que acontece? Depois da beatificação. Muito depois da beatificação. Já esta capela já é montada, digamos assim, no aspecto que nós vemos hoje, 40 anos depois da beatificação. Ela é beatificada em 1693. A partir do momento em que ela morre aqui,
Nunca mais se fizeram aqui trabalhos de mãos, porque os trabalhos de mãos eram desconsiderados, eram trabalhos menores. E, no fundo, a morte dela aqui, com fama de santidade, sacraliza imediatamente este espaço. Portanto, seria quase que uma agressão estar a imaginar que isto era utilizado para um trabalho... fechou-se a porta e é um lugar santo. Porta é um lugar muito especial e que vai ter uma função muito particular. Porquê? Porque serviu para recolher aqui toda a documentação que depois vai informar os processos de beatificação. Não deixou, de alguma maneira, de lhe estar dedicada. Interessante. Portanto, todos os documentos que depois vão, inclusivamente para o Vaticano, estão guardados aqui e permanece aqui, naturalmente, a memória dela. É beatificada, aí sim, pode subir aos altares e ser celebrada com toda esta exuberância. Exatamente, portanto, e aí não se poupam nem dourados... esforços, nem a dispêndios. O crucifixo que a acompanha no momento da morte é este que aqui está. É esse que está aí. Que é uma figura extraordinária. Desde logo, os cabelos... escultura. Os cabelos são verdadeiros? Os cabelos são verdadeiros e eram da princesa. Porque o corpo do santo é relíquia. Isto, para se formar numa capela relicário, tinha que ter aqui, uma relíquia, de preferência, uma parte do corpo do santo, porque são as relíquias de primeira grandeza. A que está aqui, de facto, é uma cabeleira feita com cabelo da princesa Santa Joana. Assim rezam as crónicas. Assim rezam as crónicas. A escultura é uma escultura gótica, portanto, com umas proporções muito mal conseguidas, digamos assim. É um tratamento de rosto que é fabuloso. José António Cristo, Dom João II, não obstante ser mais novo que a infanta Dona Joana, que é a sua irmã, sobreviveu-lhe, obviamente, e vive ainda durante algum tempo, depois dela ter morrido. Veio assistir à morte dela, veio acompanhá-la nestes últimos momentos? Atrevia-me a dizer que, para desgosto dele, não. Para desgosto dele? Eles eram muito ligados? Uma relação muito próxima com a irmã, apesar dela o contrariar. Em relação à história do casamento? Exatamente. Dos casamentos, e porque ele de facto queria que ela saísse daqui. Inclusivamente vem cá e rezam as crónicas que ele dá ao seu gênio mal sofrido. E o que era isto? Mau gênio de Dom João II ficou para a história. Que era famoso. Portanto, ele vai-se investigar com a irmã e grita com ela e ameaça de lhe rasgar o hábito se ela não sair do convento. Pronto, isto resultou em nada. Ele foi novamente para Lisboa e a princesa permaneceu aqui. Em relação à altura em que a princesa morre, as crónicas falam disso e dizem o quê? Ele está nos preparativos para o casamento do príncipe Dom Afonso, do único filho que ele teve, que casou com a filha dos reis católicos, com a Isabel, e entusiasmado com os festejos, não deu, se calhar, a devida atenção à notícia que recebeu da doença da irmã. O que acontece é que a irmã acaba por morrer sem ele a ver. E ele vai ter um profundo desgosto com isso. Os cronistas não são tão simpáticos, o Garcia de Rezende, que diz que a morte da princesa estragou o lustro do noivado do príncipe Dom Afonso. Não dava jeito que fosse naquela altura. Se a iniciativa da infanta Dona Joana ingressar num convento, a primeira iniciativa foi de seu pai, até ela casar, presumo que era a ideia dele, não é? Como é que depois ela toma esta decisão radical de uma ordem de clausura, longe de Lisboa, Aveiro? A estada em Odivelas foi, da parte da princesa, um paliativo. Ela já tinha noção de que não era ali que iria ficar, porque toda a prática que ela tem no Paço, e que é descrita num memorial que foi produzido aqui no convento, contraria completamente aquilo que o Rui de Pina diz na crónica. Que o Dom Afonso V teria mandado para o convento. Há esta vontade manifesta dela de entrar numa ordem religiosa e, por maioria de razão, o convento das nobres era o convento de Odivelas.
Mais ainda, ele assim estava próximo do pai e do irmão. Portanto, só traria vantagens se ela ficasse em Odivelas. Ela depois é que vai dizer que não quer ficar em Odivelas, entretanto negocia com o pai uma eventual vinda para Coimbra, para o Mosteiro de Santa Clara, porque já tinha estado lá a Rainha Santa, portanto havia ali todo um conjunto que era funcional. A caminho, em Montemor, ela dá-lhe a notícia: não vou para Coimbra, ou não quero ir para Coimbra, mas sim para Aveiro. Mas porquê Aveiro? Que causa a maior estranheza ao pai. Como é que ela sabia que existia este conventinho que estava na Gênese? Portanto, era uma casa muito humilde. Porque a ama dela, que assiste ao nascimento dela, a Dona Beatriz de Menezes, entretanto entra aqui como religiosa. Que era o costume, não é? As senhoras ficavam viúvas, saíam da corte e normalmente entravam em casas religiosas. E a princesa nunca deixou de se corresponder com ela. Portanto, ela sabia das virtudes. Era a figura materna, sobretudo porque a mãe morreu muito cedo, não é? Portanto, ela sabia da existência desta casa e reconhecia-lhe uma prática que lhe era muito, muito querida. Mas há aqui duas representações com meninas negras. Exatamente. Que meninas eram estas? A princesa tinha, pelo menos que se saiba, 3 escravas que lhe foram oferecidas. Agora, a relação que ela tem com estas negras, porque inclusivamente na crónica fala-se das negrinhas, as meninas. Portanto, há sempre aqui uma questão muito afetiva em relação às escravas. Isto para descomprometer um bocado aquela coisa que nos é mais familiar da escravatura no século XVII e no século XVIII e do drama que era. A crueldade, o abuso... Tudo isso, aqui de facto, não era indica... isso que existia aqui, porque a ternura com que ela trata, ou a documentação, pelo menos é o que nos revela, a ternura com que elas são tratadas é excepcional. É quase maternal, não é? Até porque elas são pequeninas, de facto, exatamente, são as crianças, meninas. Não é? E a princesa... há um dado documental que sustenta essa ideia. É que ela dá-lhes carta de alforria no seu testamento. Exatamente. Ela tem essa preocupação e, no fundo, isto é uma questão que se vai perpetuar. Porque depois, muito mais tarde, com o Dom Pedro II, quando no convento de Santa Joana, em Lisboa, vai ser criada uma Irmandade dos Homens Pretos de Santa Joana. E como eu gosto de dizer, nada é ao acaso. As 3 coroas. É uma história poderosa. A história tem a ver com 3 propostas de casamento que deixaram mais memória. Ou pelo menos são aquelas que são referidas aqui no memorial da princesa. Mas na história oficial há pelo menos 2 tentativas de a casar. Uma em Castela e outra com o primo, com o Dom Diogo da Casa de Viseu. Agora, a que ficou e que deixou memória são as tais 3 coroas que são o símbolo iconográfico mais identitário de Santa Joana, princesa de Portugal. Que são as tais 3 propostas de casamento com cabeças coroadas que são referidas no memorial e que é produzido aqui, não é? São esses casamentos com o Delfim de França. O segundo casamento é-lhe proposto com o Maximiliano, que viria a ser imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Este também primo dela. Portanto, tudo isto circulava em esferas muito próximas. E o último casamento era um casamento, digamos que extraordinário, com o Ricardo III de Inglaterra. Extraordinário. O último rei da Casa de York. Mas as propostas de casamento são as que são narradas... No memorial, ou seja, produzido na narrativa, aqui nesta casa. Aqui no convento. Porque, como dizia, a história oficial só faz menção a 2 propostas de casamento. Exatamente. E não era com essas personagens, não é? Exatamente. Portanto, talvez aqui as irmãs tenham empolado um bocadinho, ou não? É natural. É natural. Ainda por mais porque tudo isto se transforma em milagre. E qual é o milagre? E qual é o milagre? Todos eles morriam antes de poder casar com ela. Esse é o grande milagre e por isso é que se cristalizou esta memória das 3 coroas. Normalmente ela aparece com 3 coroas, 2 abertas, 2 coroas reais, a Casa Real francesa e a inglesa, e uma imperial fechada, o Sacro Império. Ou seja, o milagre seria... Deus estava por ela. Não era esse o destino que ela queria. E ele tratava. Tratava do assunto, tratando de os matar antes deles concretizarem o casamento. Que outros milagres é que lhes estão atribuídos? Ou associados? Imensos, imensos.
O cinto da princesa, muitas pessoas vinham pedi-lo aqui à portaria do convento e ele era entregue na grade, em 2 tipos de situações. Mulheres que não conseguiam engravidar, e há notícia de imensos fidalgos que pedem o cinto, porque para eles era por várias razão crucial que houvesse descendência, ou mulheres que estivessem em dificuldades de parto. Portanto, e isso é uma coisa... Não há situação a que a Santa Joana Princesa... não acudisse. José António, acabamos esta visita guiada que nos está a fazer aqui ao Museu de Aveiro, na pista de Santa Joana Princesa, a infanta Dona Joana, irmã de Dom João II, na presença da peça mais espetacular, que é o túmulo que lhe edificaram, lá está, depois dela ter sido beatificada, no século XVIII, e que é uma peça única à luz dos critérios da história da arte. Porquê? Exatamente. É uma peça única porque este modelo de se colocar uma arca no meio de um espaço, neste caso do coro de baixo, não é um modelo que seja corrente. O que é normal é que os túmulos estejam associados à arquitetura, ou com um arcossóleo, ou mesmo encostados, e aqui não. De facto, o túmulo vive por si mesmo. E se calhar não o deveríamos considerar assim como túmulo, na verdadeira acessão da palavra. A princesa, quando morre, pede para ser sepultada neste espaço, em Campa Rasa. E essa vontade foi cumprida. No entanto, no chão era ali atrás, não é? Atrás da arca, junto da grade do comungatório. O que é que acontecia? Todas as outras religiosas, quando iam à comunhão, pisavam a campa dela. A campa dela. Deliberado. Deliberado. E isto era um modelo que vinha de trás. É um protesto de humildade. Mas para quem fica, não é confortável. O que é que elas fazem? Erguem um primeiro túmulo de madeira, com um gradeamento, mas já a 2 palmos. Nós temos essa descrição. Pouco tempo depois, em 1602, o próprio Filipe II, de Habsburgo, a pedido das religiosas, vai patrocinar um segundo túmulo, já com outro elan, mas também em madeira. Os Braganças, após a beatificação, e foram eles que a conseguiram promover, não é? Porque também já tinha havido tentativas da parte dos Áustrias, o Dom Pedro II vai encomendar ao arquiteto régio João Antunes esta peça ele faz da encomenda de uma arca para receber, e por isso é que eu dizia assim, túmulo, isto é um relicário. É um barroco muito específico, muito contido, não é? Aqui a exuberância que nós lhe podemos reconhecer vai exatamente nesse sentido, da contenção. Como é que o João Antunes se conseguiu segurar nos modelos da época e gizar uma coisa como esta? A primeira condicionante que ele vai ter é o próprio espaço, porque era impensável tirar as relíquias daqui. Foi aqui que ela escolheu para ser sepultada, portanto era impensável. E o espaço é muito pequeno. Ele teve que criar, ou engendrar aqui, um modelo que lhe permitisse transformar esta peça, que é de pedra, portanto, que é um volume opaco, que é denso, que é pesado, numa peça que aparentemente é extremamente leve. Isto é como se fosse um guarda-joias. Exatamente. Nós, quando olhamos, dá-nos a sensação de que são estes 4 anjos que estão a suportar a arca, e a arca nem sequer lhes toca, porque todo o peso da arca está assente aqui nesta fênix renascida.
Aqui, aparentemente, nós não temos nada que nos faça lembrar a morte. Pelo contrário, eu estava aqui a ver, há ali um friso que sustenta o escudo da Casa de Bragança, um friso com corações, que é qualquer coisa ao mesmo tempo de pueril, não é? Que Exatamente. tem a ver com a tal leveza aquele dia e ao mesmo tempo com outra coisa, quer dizer, que eu gostava que nos explicasse. Este túmulo parece que todo ele se erege em direção ao símbolo da Casa de Bragança, à coroa. Ou seja, como se de alguma forma Santa Joana Princesa estivesse a sustentar a Casa Real Portuguesa e concretamente os Bragança. Para todos os efeitos, ela era uma parente dos Braganças. Portanto, ao promoverem a figura da princesa, estão a promover-se também a si e a sacralizar a sua linhagem. É essa narrativa que é promovida pelas sucessivas dinastias, desde Exatamente, logo, porque não é? quer os Áustrias, quer os Braganças vão utilizar exatamente a mesma estratégia em relação à princesa. O processo de beatificação inicia-se na monarquia dual. Não foi consequente. E depois há de ser rematado já na quarta dinastia. Todos os dias, as pessoas que vinham ou às missas ou elas mesmas, dentro do convento, tinham acesso visual à história da vida da princesa. Portanto, aquilo é uma memória que está... Se quiser, na linguagem sempre corrente, hoje seria uma estratégia de marketing que Exatamente. atravessou séculos. que chegou ao nosso tempo.